Diz assim a palavra de Deus: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e que tem, ó Deus, a capacidade de alcançar o mais profundo do nosso coração, do nosso ser, ó Deus, e nos transformar, nos mudar, ó Pai. Então essa é a nossa oração, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça a obra nas nossas vidas a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Imagine a seguinte situação: você vive numa realidade distópica, onde a sua vida ela é constantemente avaliada, onde cada atitude que você tem, cada palavra que você fala, vai acrescentar estrelinhas douradas para você, ou quem sabe vai tirar estrelinhas douradas do seu ranking. Imagine que você vive nessa sociedade em que, assim como nós fazemos com os produtos de internet, quando você, depois de receber a sua mercadoria, do site que chegou na sua casa, você avalia aquele produto, você dá uma estrela, ou você dá 4 estrelas, 5 estrelas. Imagine se você estivesse sendo avaliado. Uma sociedade onde cada atitude, cada palavra é observada, e aquilo que é socialmente aceitável conta uma estrelinha para você, aquilo que é moralmente bonito, agradável, conta uma estrelinha para você, mas aquilo que a sociedade não aprecia, se você se manifesta, se você fala alguma palavra que é cancelável, você vai perder uma estrela no seu ranking. Que realidade mais bizarra, Diferente. Para quem gosta de série de TV, tem uma série chamada Black Mirror na Netflix que vai retratar mais ou menos essa realidade. Uma realidade onde as pessoas são conduzidas na sua vida por intermédio da forma que elas são avaliadas pelas outras pessoas. Uma realidade onde aquelas pessoas, elas só podem frequentar determinados lugares se elas estiverem com as estrelinhas ok. Mas se elas estiverem com a nota baixa, elas não são bem-vindas ali. Uma realidade onde aquelas pessoas podem alcançar algum círculo de amizade se elas estiverem ok na sua nota. Mas se elas tiverem 1 estrelinha ou 0 estrelinhas, elas não podem participar daquilo. O acesso delas é restrito conforme a avaliação que as pessoas têm delas. Os produtos e os serviços que elas podem consumir dependem de quantas estrelinhas elas têm. Imagine só essa sociedade distópica. Quando nós olhamos para esse texto, Lucas,
ele vai retratar uma estrutura social, uma cosmovisão daquela sociedade, da religião, muito parecida com essa realidade que nós estamos conversando. Lucas, de maneira magnífica, ao longo do seu evangelho, ele vai trazer contrastes e ele vai escancarar a realidade na qual Jesus estava inserido quando ele estava caminhando com seus discípulos e à beira da estrada tinha um cego, o qual as pessoas passavam e nem enxergavam e nem consideravam. Lucas vai retratar várias e várias histórias de pessoas improváveis que são acolhidas no reino de Deus, que são amadas e que são alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, tendo isso em mente, com a sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a, primeiramente, observar o início do capítulo que nós lemos, Lucas 18. Logo no início desse capítulo, nós nos deparamos com esse contraste que está sendo aqui apresentado. Nós temos a parábola, ou uma história de uma viúva, a qual intercede pela sua causa diante de um juiz iníquo. Jesus está contando essa parábola, e ele então apresenta essa figura que, para aquele contexto, para aquela época, para aquela sociedade, era extremamente desprezada. Uma viúva era considerada alguém amaldiçoada por Deus, afinal, ela perdeu o seu marido, ela não tem bens, ela depende dos outros, e aquele povo estava muito distante da realidade do Antigo Testamento que os profetas diziam: cuidem dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas. Para aquela sociedade, a viúva era uma figura desprezível. E Jesus conta então essa parábola maravilhosa. Mas ele segue. No versículo de número 9, ou a partir do versículo de número 9, ele nos apresenta a figura de um publicano. E ele vai então contar uma parábola que envolve um religioso, alguém que conhece a lei de Deus de capa a capa, e ele também vai apresentar a figura do publicano no templo, orando ao Senhor. O publicano era considerado traidor. Muitos consideravam até mesmo pior do que um cão naquela sociedade. Mais desprezível do que um cão naquele contexto. Essa é a realidade daquele homem pecador que está diante do Senhor, orando, pedindo perdão pelos seus pecados, enquanto aquele religioso, aquele hipócrita, assim como Jesus vai se dirigir a essas pessoas, ele bate no peito e ele apresenta o seu currículo diante de Deus. As estrelinhas dele estão ótimas, mas daquele publicano com certeza não é aceito naquela sociedade. E de repente, a partir do versículo de número 15, nós temos as crianças. Queridos, as crianças, elas nem eram contadas. As crianças, elas eram ignoradas, elas não tinham valor algum naquela sociedade. E de repente, as crianças se aproximam de Jesus, os discípulos tentam ali contê-las, mas o que Jesus diz? Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então olha só o que Jesus está construindo até aqui. Ele usa figuras, ele usa pessoas que são desprezadas naquela sociedade, desconsideradas naquela sociedade, para mostrar o favor de Deus na vida delas. Um Deus que se importa com viúvas, um Deus que se importa com publicanos, um Deus que se importa com crianças. Sabe o que essas pessoas tinham em comum? As mãos delas estavam vazias. Todas elas eram consideradas reprovadas naquela sociedade, naquele contexto. Elas não tinham nada a oferecer. Essa é a visão aqui. E aí, de maneira incrível, nós temos a partir do versículo 18, o extremo oposto. Nós temos um encontro aqui, muito marcante, entre Jesus e o jovem rico, como ele é conhecido. E além do Evangelho de Lucas, depois você pode buscar também na sua casa, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o Evangelho de Mateus, 19, que vão trazer mais e mais camadas para que a gente possa entender quem é esse jovem.
Quem é essa pessoa? Quem é esse homem que se aproxima de Jesus? Em um dos evangelhos, ele até se ajoelha diante de Jesus. Ele é cheio de boas intenções. Ele reconhece que Jesus tem algo de diferente. E aí nós temos a imagem de alguém que é totalmente oposto daquelas pessoas que Jesus estava retratando. Preste atenção, nós estamos falando de alguém que está na flor da sua idade, no seu vigor, de um jovem. Nós estamos falando de alguém que é rico, que tem muitos bens, que é dono de muitas coisas. Nós estamos falando aqui de alguém que tem um status social, religioso, admirável. Alguns estudiosos acreditam que esse jovem era um chefe de uma sinagoga. Ele provavelmente era do partido dos fariseus, porque ele está interessado na vida eterna. Todos esses detalhes, eles vão preenchendo essas lacunas para que a gente possa entender quem estava diante de Jesus. Era alguém certamente com a sua moral elevada. Moralmente ele era muito virtuoso. Ele tinha 5 estrelas. As pessoas olhavam para ele e pensavam: este homem, esta pessoa, certamente ela é abençoada por Deus. Ela tem 5 estrelas. A avaliação dela está no topo. Então observe esse contraste que o Evangelho de Lucas ele está propondo para nós. E aí nós temos o diálogo, a conversa entre este homem e Jesus. E olha, a forma como ele se apresenta para Jesus é sublime, né? Ele diz: bom mestre. Ele já começa se dirigindo a Jesus de uma maneira diferente dos outros religiosos ali, diferente daqueles grupos que buscavam confrontar a Jesus, mas igualmente traiçoeira, igualmente problemática. Porque nós vamos observar que nessa conversa com Jesus, a teologia daquele rapaz tinha problemas graves. A cosmovisão dele a respeito das coisas de Deus tinha problemas graves. A sua relação com Deus estava totalmente distorcida, totalmente quebrada, totalmente equivocada. E essas incoerências, elas são apontadas no diálogo com Jesus. Então acompanhe comigo o que ele vai dizer no versículo de número 18. Ele começa chamando Jesus de bom mestre. O que isso tem a dizer para mim e para você? Primeiramente, qual é o equívoco desse rapaz? Ele classifica as pessoas entre boas e ruins, boas e más. Isso é muito problemático, porque o que nós temos no Salmo de número 14, versículo de número 2 e 3 é: o Senhor olha dos céus para a humanidade, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então, o problema daquele jovem não é o fato dele reconhecer Jesus como sendo bom, porque Jesus é perfeitamente bom. O problema daquele rapaz é que ele está olhando para Jesus como um mestre terreno, que diante da classificação social dele, religiosa, é alguém moralmente bom. É alguém justo diante de Deus. E a forma como ele se projeta em Jesus é incrível, porque o diálogo continua. Ele diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós temos aqui mais um problema na teologia daquele jovem. Ele enxerga a vida eterna, a salvação, como uma recompensa a ser alcançada. Nós acharíamos bizarro um filho voltar-se para o seu pai e dizer: pai, o que eu devo fazer para herdar aquilo que o Senhor vai deixar para mim? Da mesma forma, qual é o sentido de alguém que conhece tão bem a lei, de alguém que conhece as Escrituras, voltar-se a esse bom mestre, como assim ele diz, e dizer: o que eu farei para herdar a vida eterna? A impressão que nos passa é que aquele jovem que tinha todas as estrelas possíveis, que era reconhecido naquele contexto, ele queria a cereja do bolo dele. Ele queria um algo mais que nada podia oferecer. E ele então busca isso no diálogo com Jesus.
porque a observação da lei na cabeça daquele rapaz era um sinônimo de favor diante de Deus. De que o fato dele cumprir uma cartilha, o fato dele andar na linha, significaria que ele seria salvo. Mas parece que ainda falta a cereja do bolo. E ele busca essa cereja em Jesus. O que me falta? O que ainda me falta? E a resposta de Jesus é fantástica, porque ele diz: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, queridos? Jesus está apontando para a lei como um espelho da alma daquele rapaz. Você conhece os mandamentos, você conhece a lei, porque a lei nivela toda a humanidade como reprovada diante de Deus. Não há ninguém que possa se voltar à lei e simplesmente dizer: eu até que estou mandando bem, estou cumprindo isso daqui, um checklist. Não há possibilidade de alguém se orgulhar diante da lei e dizer: olha, eu estou próximo de Deus, eu estou bem na fita, eu estou bem com Deus. E essa é a reação daquele rapaz. Ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então nós temos mais um problema, mais um equívoco na forma como aquele rapaz se relacionava com Deus. Ele se considerava uma pessoa apta a cumprir a lei. É isso que nós vemos no versículo de número 21. Aquele jovem enxergava a lei como uma cartilha a ser seguida, como um teste a ser superado, uma prova onde eu tenho que tirar 10. E esteticamente, visivelmente, ele até poderia estar cumprindo bem aqueles mandamentos. É o que nós temos ali na confissão dele diante de Jesus: olha, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Nós tínhamos pessoas que poderiam comprovar isso, porque as leis que Jesus aqui apresenta, elas são visíveis. Os mandamentos que Jesus aqui está abordando, eles são estéticos, é possível você comprovar isso. Mas Jesus estava interessado em cavocar um pouquinho mais, em se aprofundar um pouquinho mais. Jesus estava interessado no coração daquele rapaz. Tanto é que no versículo de número 22, o que Jesus diz? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A lei é um diagnóstico da nossa necessidade por um Salvador. A lei é um diagnóstico da nossa necessidade por alguém que, de fato, possa cumpri-la. Por alguém que, de fato, possa agradar plenamente a Deus. E é isso que Jesus está mostrando para aquele homem. A teologia dele estava totalmente bagunçada. A forma como ele se relacionava com Deus estava totalmente equivocada. A forma como ele se enxergava era muito problemática. E Jesus então faz um convite a ele: vem e siga. Mas há aqui um último problema na relação daquele homem com a teologia e com Deus. É que a relação daquele homem com o dinheiro não era puramente material. Ele não enxergava o dinheiro como dinheiro. Ele não enxergava o dinheiro como um meio. Ele não enxergava o dinheiro como uma ferramenta. Aquele homem, aquele rapaz, ele enxergava o dinheiro como o sentido último da sua vida, como a sua própria identidade, como se a gente tivesse aqui uma mescla entre quem ele é e o que ele tem, porque as pessoas enxergam isso nele. As pessoas reconhecem ele como alguém abençoado por Deus, como alguém favorecido por Deus. Olha, ele observa a lei, por isso ele é abençoado por Deus, ele tem muitas riquezas. A relação que aquele rapaz tinha com o seu dinheiro era idólatra e apontava para o quanto ele estava distante de Deus. O quanto ele estava equivocado na sua relação, na sua visão, nos seus valores. E aí Jesus está mostrando para aquele rapaz que ele precisava abrir mão da sua justiça própria e da sua cosmovisão
sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre Deus. Jesus não é a cereja do bolo. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus não é um acréscimo, Jesus não é um plus, Jesus não é mais um teste que eu preciso superar. Jesus é o milagre que nós precisamos. Jesus é a salvação que todos nós precisamos. E é isso que ele estava mostrando para aquele rapaz. Porque quando Cristo diz para aquele homem: venda tudo o que você tem e doe esse dinheiro aos pobres, ele não estava falando só de dinheiro, queridos. Mas ele estava falando daquele homem abrir mão do seu status, do seu reconhecimento, da forma como as pessoas olhavam para ele como um favorecido de Deus. Mas espera aí, eu conquistei tudo isso até aqui, eu observei a lei até aqui. Quando Jesus diz para aquele rapaz vender tudo que tem e doar aos pobres, significa também que ele não poderia ver mais a cor daquele dinheiro. Para pensar nisso. Jesus está trazendo agora para a conversa mais uma classe que era desprezada naquela época: os pobres. E a única coisa que os pobres mereceriam ali eram esmolas. Isso era agradável aos olhos dos religiosos. Mas o que Jesus está propondo aqui vai muito além. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Sabe por quê, queridos? No momento em que isso fosse feito, aquele jovem não seria retribuído. Ele não teria nada de volta. Ele não teria nada em troca. Os pobres que desfrutariam daqueles bens, eles não iriam devolver os recursos para aquele homem. Sabe qual é o nome disso? Graça. Aquele rapaz não fazia ideia do que era isso, porque a vida dele foi baseada em meritocracia, a vida dele foi baseada em fazer e receber, a vida dele foi baseada numa ilusão de que o fato de que ele era rico, o fato de que ele tinha muitas posses, o fato de que ele se julgava moralmente bom, estava legal com Deus. E Jesus vai escancarar a realidade de que não era assim. E aí, qual foi o resultado disso? Que aquele jovem triste se afastou de Jesus, porque possuía muitas riquezas. Jesus faz uma constatação. Ele diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui as ginásticas da exegese são infinitas, né? Alguns vão dizer: não, veja só, não é bem uma agulha, mas é ali um buraco por onde o camelo passava. Não, não é bem um camelo. Camelo do grego é uma forma... Queridos, Jesus está sendo pragmático aqui. Isso vai ficar constatado naquilo que os discípulos vão dizer. Porque Jesus diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E isso é comprovado pelos próprios evangelhos, porque um dos temas que Jesus vai mais bater é justamente a ganância. Mais do que os assuntos relacionados à sexualidade, mais do que qualquer outro assunto, o assunto que Jesus mais vai tratar naquele povo é a ganância. Por quê? Porque há no ser humano uma falsa ideia de segurança, de estabilidade, de autonomia diante da vida, diante dos problemas, quando se tem dinheiro. E é o que Jesus está escancarando aqui, está revelando o coração daquele jovem. É a forma como aquela sociedade pensava, a forma como os abusos aconteciam, a forma como o povo sofria com a iniquidade dos governantes, dos políticos, dos religiosos. É a realidade que Jesus está escancarando aqui. Porque dinheiro não deveria ser sinônimo de estar bem na fita com Deus. Prosperidade financeira não deveria ser sinônimo de estar bem na fita com Deus. Tanto é que é muito interessante ver a reação dos discípulos aqui. Eles ficam amedrontados.
Porque ao ouvirem as palavras de Jesus, eles perguntam: sendo assim, quem pode ser salvo? As pessoas que estavam ali escutando aquele diálogo disseram: quem pode ser salvo então? É como se a gente estivesse na escola, e sempre tem um Joãozinho, né? Imagina o Joãozinho. O Joãozinho é aquele aluno que senta na primeira carteira, CDF, ele só tira nota 10. E aí você se aproxima na mesa do professor, né? A mesa do professor, e o professor olha o boletim do Joãozinho e fala assim: não vai dar para o Joãozinho não. E você só tira 6 na escola, você está na média, e você ouve o professor falando isso. Você vai se desesperar, concorda? Essa era a mentalidade daquelas pessoas. Como pode um jovem rico, um jovem que observa todos esses mandamentos, um jovem que é moralmente aceito, celebrado, estar tão distante de Deus? Isso é desesperador. Mas Jesus, Ele traz uma palavra maravilhosa no versículo de número 27, Ele diz: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Diante da dificuldade do ser humano em reconhecer e desfrutar a graça de Deus, quando as suas mãos estão cheias de justiça própria, de mérito, de competência, Jesus diz: aquilo que é impossível para as pessoas, aquilo que é impossível para os homens, é possível a Deus. Queridos, a salvação não é uma recompensa, a salvação é um milagre. Um milagre. A salvação nunca foi, não é e nunca será uma recompensa. A salvação é um milagre do qual todos nós precisamos. E essa é a grande realidade por trás desse diálogo. E aquelas pessoas, elas devem ter ficado de boca aberta, porque geralmente o que nós também pensamos quando nós lemos esse texto é: como faltou um tiquinho para aquele jovem, né? Seguir a Jesus. Como faltou só um tris para que ele pudesse ali seguir a Jesus, fazer as coisas certas, né? Na verdade não. Ele estava muito mais distante do que as pessoas as quais Jesus estava retratando naquelas parábolas. E é aí que está o X da questão. Aquele jovem estava terrivelmente distante de Deus. Em Mateus capítulo 21, 31, depois de contar a parábola dos 2 filhos, um filho que promete grandes coisas ao seu pai, que diz que vai trabalhar na vinha dele, e o outro filho que a princípio diz que não vai obedecer, que não vai fazer, mas depois arrependido ele vai lá e faz. Jesus, ele diz algo tremendo. Ele diz: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Essa é a palavra dele para aqueles religiosos. Essa é a palavra dele para aquelas pessoas que se achavam tão íntimas de Deus, mas que estavam com seu coração tão distante. Elas cheiravam a morte, a sepulcro. Olha que palavra tremenda. Porque Jesus está escancarando aqui que a linguagem da religião é a linguagem da retribuição. A religião diz: faça isso para conquistar aquilo. Mas a linguagem do Evangelho é a linguagem da graça. Na cruz, Cristo diz: eu fiz isso porque você é meu, e ponto. E ponto. Isso deve nos levar a uma aplicação para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós vivemos dias de angústia. E diante da angústia por possuir coisas, por alcançar coisas, por chegar lá, lembre-se da dádiva que é pertencer. Diante da angústia de possuir, de ter, de chegar lá, de conquistar, e aí nós vivemos numa sociedade que vai oferecer chaves, códigos, fórmulas, é a geração da recompensa. Os pregadores falam sobre isso, usam essas expressões: meu irmão, vou te passar um código, meu irmão, vou te passar uma chave, meu irmão, vou te passar a fórmula para você alcançar, para você chegar lá, para você conquistar. O que Deus está nos lembrando aqui é que dádiva muito maior é pertencer a Ele.
Pertencer ao Cristo, estar em Cristo Jesus, é muito melhor do que ter uma vida bem-sucedida aos olhos das pessoas que nos cercam. É viver um outro tipo de estrutura, de cosmovisão a respeito do que é uma vida bem-sucedida, uma vida de qualidade. Ao invés de nós vivermos ansiosos, ao invés de nós vivermos nos comparando, nós nunca estamos satisfeitos, porque o outro é sempre melhor, o outro tem sempre mais. Nós vivemos frustrados, quando tudo o que nós realmente precisamos já está disponível a nós, que é o coração do próprio Deus. A bênção de pertencer a Ele, muito mais do que possuir qualquer outra coisa. E essa é a grande realidade que Jesus está trazendo aqui para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus, ele se volta para os seus discípulos, que ficam curiosos, interessados com aquela palavra e dizem: olha, a gente deixou tudo para trás, a gente está te seguindo. E olha só a promessa que Jesus vai dizer: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Nós pertencemos a Deus e à família de Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência. No domingo que vem é celebrado o Dia dos Pais. Pode ser que você nunca tenha tido contato com seu pai. Pode ser que o seu pai tenha falecido. E isso é uma dor no seu coração. Eu perdi minha mãe há alguns anos atrás. Mas recentemente, uma pessoa dessa família de fé, dessa comunidade, de forma muito amorosa, ela se voltou para mim e ela disse assim: olha, se você precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Porque o carinho que eu sinto por você é um carinho de mãe. Um carinho de uma mãe para com seu filho. Sabe o que possibilita isso, meus irmãos? Só o Evangelho, nada mais. Só o Cristo nos dá uma família, nos dá o coração de Deus, o qual nós pertencemos, e o qual nós podemos olhar para todas as riquezas desse mundo e saber que elas não se comparam nem um pouco com aquilo que nós encontramos no coração desse Deus, com aquilo que nós teremos juntos na eternidade. E é por isso que nessa angústia, por não possuirmos, por não termos, por não alcançarmos, nós precisamos nos lembrar da dádiva que é pertencer. Para concluir, Gregório de Nissa, um dos pais da igreja do século IV, na Turquia, certa vez ele escreveu sobre o que de fato é ter a vida perfeita. E aqui certamente as pessoas em volta do jovem rico poderiam pensar: nossa, a vida perfeita deve ter muitos bens, a vida perfeita são muitas riquezas, a vida perfeita é você ser moralmente reconhecido, é você ter todas as estrelas na sua conta. Ele vai dizer o seguinte: esta é a verdadeira perfeição. Não evitar uma vida pecaminosa por temer servilmente o castigo, como escravo, nem fazer o bem na esperança da recompensa, como se pudéssemos cobrar a vida íntegra por meio de alguma negociação. Pelo contrário, deixando de lado tudo o que aguardamos e que nos é reservado pela promessa, consideremos a coisa mais horrível perder a amizade de Deus, e a mais digna de honra e desejo, tornar-se amigo dele. Isso, como já disse, é a perfeição da vida. Amigos de Deus.